Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de pós-independência na América Espanhola, principalmente o que isso significou para os povos originários e para os povos africanos. Eu sou a professora Sara, hoje nós estamos com o nosso intérprete Ezion. Tudo bem com você, Ezion? Então vamos lá? Vamos entender um pouquinho como que se deu esse processo? O objetivo, então, da nossa aula é analisar os reflexos do processo de independência nas Américas Espanholas para os povos originários e povos africanos, e também compreender como as lutas de emancipação proporcionaram a construção da identidade cultural desses povos. Então, o nosso objetivo é entender o que mudou na vida das populações originárias, o que mudou na vida dos africanos. Será que a escravidão foi abolida? Será que eles foram reconhecidos como cidadãos dessa sociedade? Vamos tentar entender um pouquinho como que aconteceu esse processo e o que foi acontecer com eles, entender melhor como eles chegaram lá, o que acontecia na vida deles cotidianas. Então vamos dar uma atenção especial na nossa aula de hoje. Então, antes de começar, eu queria perguntar para vocês se vocês já ouviram falar dessa PL aqui, a PL 490. Aqui a gente tem uma matéria de uma revista alemã no Brasil que diz: desrespeito aos indígenas, aos direitos indígenas ameaça o futuro do Brasil. Essa PL 490 é uma PL que vai estabelecer um marco temporal. Esse marco temporal vai dizer que as terras das populações indígenas são validadas apenas se eles estavam no território a partir do ano da Constituição. Então, as terras que anteriormente não foram validadas e as terras que vão vir a ser validadas ainda, vão ser um direito reconhecido ainda, não vão mais ser exclusivas desses povos originários. E os povos originários do Brasil não estão nem um pouco contentes com essa situação. Estão fazendo várias manifestações, várias revoltas contra essa situação hoje, século 21, 2021. Então fica a pergunta para vocês. Você acha que essa luta pelo reconhecimento da terra dos povos originários americanos é uma luta que começou nos dias de hoje? Você acha que isso é uma realidade somente do Brasil? Ou será que os outros países da América Latina também têm essa situação com os povos originários? O que você sabe sobre a demarcação de terras, os direitos desses povos originários? Vamos entender um pouquinho o processo histórico do México, que a gente vai perceber que essa luta não é de hoje e essa luta não acontece somente no Brasil. Então, vamos entender a economia colonial como um todo. As duas principais formas de trabalho forçado na América Espanhola foram as chamadas mitas e encomenda. O que era a mita? A mita era um trabalho forçado. Esse indígena tinha que trabalhar durante um período do ano na mina do dono dessa mina. Esse trabalho ele não era remunerado. Geralmente, se ele tivesse alguma retribuição pelo trabalho, seria um valor muito irrisório, ou então seria pago em alimentos. E a gente precisa lembrar que o trabalho de mineração é um trabalho bastante complicado, um trabalho bastante perigoso, Você tem risco de desabamento, é um trabalho numa condição bastante insalubre, Você está trabalhando no escuro, embaixo da terra, então é uma situação, é um trabalho que poucos querem fazer, E esses indígenas, eles eram obrigados, eles tinham que sair de onde eles estavam e ir trabalhar, retirar prata, retirar ouro, que ele nem ia se beneficiar dessa prata, desse ouro. Essa prata, esse ouro, esse metal precioso ia ser entregue para o proprietário da mina, que ia então vender ou mandar para a Espanha, e só o proprietário ia receber o lucro. O indígena que trabalhou ali não ia ter muita coisa, não ia ter muito o que fazer, tinha que trabalhar forçadamente ali. Então, esses trabalhadores vão receber menos de 1/3 do salário de um trabalhador livre da época, que já era um salário um pouco baixo. Então a gente vê que era uma situação bastante precarizada, uma situação que acabou gerando várias revoltas, por exemplo, de indígenas que não queriam mais trabalhar nessa situação. Uma outra forma de trabalho que existia nesse período também era a encomenda. A encomenda era o direito dado ao colono espanhol, ou seja, ao europeu, o europeu vinha para cá,
e ele estabelecia esse direito, que era de explorar o trabalho dos povos originários nas minas, nas plantações e nas fazendas por um determinado período de tempo. Então, era como se esse encomendeiro, como se essa figura colonial, ela tivesse o direito de explorar o trabalho desses indígenas, né? Querendo ou não, esses indígenas. Ele tinha o direito, né, sobre esse, quase como se fosse o direito sobre o corpo dessa pessoa, sobre o trabalho que ele vai produzir. E é claro que esse trabalho nem sempre era visto pelos indígenas de uma forma de bom grado, eles não queriam estar ali. Então aconteciam muitas violências durante esse processo, né? Os encomendeiros, eles acabavam violentando bastante esses indígenas, tanto em relação ao trabalho quanto em relação aos seus direitos básicos de seres humanos. Aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem de um encomendeiro, né, que está abusando de um indígena. A gente vê que é uma figura de um espanhol, que ele puxa um indígena que está, pelo cabelo, ele puxa esse indígena, né, que está todo ensanguentado. Então, talvez ele não queria fazer esse trabalho e, através da violência, esse colono vai, né, forçar esse trabalho em cima dessa figura indígena. Para além disso, a gente vai ter também outros modelos de exploração dessa colônia, como, por exemplo, né, a agricultura, que foi um importante meio de exploração tanto do trabalho dos povos originários quanto dos povos africanos. Os africanos, eles vão entrar, né, através do trabalho escravizado aqui na América Espanhola, nos locais nos quais os indígenas, os povos originários, tinham sido ou dizimados ou estavam uma população muito pequena. E eles vão ser muito utilizados para a mão de obra da agricultura. Eles vão ser, então, colocados nos sistemas de plantation. O plantation, ele é um modelo de você plantar somente um produto, né? Então pode ser cana, cacau, algodão, e esse produto todo, ele é vendido para fora, né? Esse lucro vai ser revertido para o dono de um grande latifúndio, o dono de uma grande terra na qual é plantado só aquele produto para a venda. É um processo muito lucrativo, né, para o dono da plantação, porque ele também não tem que pagar o seu trabalhador, porque o seu trabalhador é uma pessoa em situação de escravidão, é uma pessoa que está sendo escravizada. Então, para o dono é muito lucrativo, né, mas implica num sofrimento muito grande para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, pessoal, vamos entender quais que eram, né, as consequências dessa economia colonial dentro da América Espanhola como um todo. A gente tem que lembrar que a sociedade colonial era dividida entre uma elite, que eram os europeus, que vinham aqui para administrar politicamente, os crioulos, que eram seus filhos, eles não tinham até a independência direitos políticos, mas eles eram uma elite econômica, e após a independência eles vão conseguir esses direitos políticos, mas na maior parte dos casos a estrutura da sociedade não vai ser modificada. Então você vai ter figuras que continuam sendo subalternas, você vai ter classes mais baixas que continuam sendo exploradas, que vai ser o caso dos mestiços, dos indígenas e das populações africanas que a gente já comentou. Então, por exemplo, no México, mesmo a independência tendo sido marcada pela participação dos povos originários e dos mestiços, o governo acabou ficando na mão da elite crioula após o processo de independência, né? Então, não mudou essa sociedade, de fato. A maioria dos países recém-libertos, enquanto as elites se ocupavam da grande política, a maioria da população, formada de pessoas pobres, mantinha a esperança de que a independência lhes trouxesse melhores condições de vida, acesso à terra e à participação política. Então, a população, no geral, queria a independência, porque acreditava que essa situação de uma sociedade tão desigual iria ser modificada através da independência. Porém, a gente vê que não foi isso que aconteceu de fato. A maior parte das independências acabou mantendo a estrutura tradicional dessa sociedade, com uma elite lá em cima, uma elite econômica, uma elite política, que tem acesso a direito, que tem acesso à terra, e a maior parte da população, né, que está muito empobrecida. Então, o domínio dessas produções após o processo de independência passaram para as elites crioulas, mas para as populações originárias africanas, que antes estavam submetidas ao trabalho compulsório e escravocrata, essas reformas significaram somente a transformação em mão de obra assalariada e barata.
o direito à cidadania não foi estendido a esses povos e eles continuaram excluídos da participação política. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que aconteceu a independência, né? Esses povos, aconteceu o fim da escravidão em algumas regiões, aconteceu o fim da mita, porém, o que acontece é que essas pessoas que antes estavam em situação de escravidão, em situação de um trabalho exploratório, eles vão ser simplesmente assalariados, mas muito mal pagos por esse trabalho, né? Então, a situação não vai mudar de fato. Claro, libertar, né, o fim da escravidão é algo muito positivo, porém, eles não têm direitos políticos, né? Eles não vão conseguir, politicamente, através das instituições, modificar a sua realidade, né? E vão continuar sendo assalariados, recebendo pouco, passando por uma série de dificuldades. Então, pessoal, vamos fazer uma atividade rapidinho para a gente fixar esse conteúdo? Pega o seu caderno e copia aí. Quais eram as formas de controle através do trabalho impostas aos povos originários? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já corrige. Vamos então para a nossa correção? Os dois métodos mais comuns eram através da mita e a encomenda. Muitas vezes esses trabalhos eram postos em regiões de plantation, né? Então tem ali a exploração tanto das minas quanto da agricultura. Vamos então agora falar um pouquinho sobre os agentes sociais dessas camadas mais baixas. Vamos entender quem eram esses escravizados, vamos entender qual era o papel deles e o que acontece com eles no pós-abolição, no pós-independência. Os povos africanos, eles foram escravizados e começam a chegar na América a partir do século XV ainda. Então, eles são pessoas que vão ser sequestradas em África, vão ser trazidas através do tráfico atlântico e vendidas como se fossem objetos ou animais nas Américas. A gente tem alguns locais que receberam maior parte da população, tem alguns locais que receberam poucos escravizados, a gente tem diferenças regionais, então, por exemplo, o Brasil vai receber muitos africanos vindo da região do Congo, dos Iorubás. Já na América Espanhola a gente vai ter um outro local que vai ser retirado de África esses escravizados. Então essas coisas vão mudando um pouco através do tempo, mas o que a gente tem certeza para afirmar é que pelo menos 1 milhão de pessoas foram retiradas de África e trazidas para serem colocadas em trabalhos escravizados aqui na América. É uma situação bastante complicada, a gente sabe que os trajetos eram desumanos, eram colocadas muitas pessoas dentro desses navios negreiros, as condições não eram nem de longe as melhores, acabavam morrendo muitos dessas pessoas que estavam sendo trazidas para cá nesse percurso, e quando eles chegavam aqui, a mão de obra deles seria explorada, e a humanidade deles seria também retirada. Então a escravidão é uma marca muito forte na história da América como um todo, e ela ainda reflete em muitas coisas que a gente vê hoje em dia por aí. Então, por isso que a gente tem que olhar com especial atenção para esse processo de escravidão. Quando eles chegavam nas Américas,
Os escravizados vão trabalhar principalmente nas grandes fazendas de cacau, na Colômbia, Equador, Venezuela e Cuba. Então a gente vê que eles não vão ser levados para todas as partes da América espanhola como um todo, porque eles vão ser utilizados nos locais nos quais os povos originários acabaram sendo dizimados, acabaram morrendo, ou tinha muito pouco da população para ser explorado. Então eles vão ocupar esses postos de trabalho nos locais que a mão de obra local, os indígenas, não podiam ser utilizados. Então essas populações negras sobreviviam aqui do trabalho forçado, mal remunerado e escravizado. E tem um fator a mais para além do próprio processo de escravização, né? Mesmo os que conseguiam liberdade ou os que fugiam, tinham uma questão que eles não conseguiam escapar, que é que a sociedade colonial e a do pós-independência também são sociedades racializadas. São sociedades que são baseadas num sistema de opressão que é a branquitude. Então não basta simplesmente a liberdade a essas pessoas. Não basta simplesmente dizer que agora elas são parte da sociedade. Por quê? Porque dentro dessa sociedade racializada que estamos falando, nessa hierarquia social, um indivíduo seria melhor caso ele fosse mais próximo do europeu e pior caso ele fosse mais próximo do indígena ou do negro. Então, é um sistema de crenças, é um sistema de valores, é você achar que os traços culturais dessa branquitude, desses brancos, são melhores do que os traços culturais dos indígenas, os traços culturais dos escravizados africanos. Então, isso já gera uma separação imensa dentro dessa sociedade, né? Essa sociedade vai ver tudo que está ligado a essas camadas subalternas, como os indígenas e os negros, como ruim, e tudo que está ligado aos brancos como positivo. Então, por mais que agora não exista mais a escravidão em muitos lugares, essas pessoas não são vistas como iguais. Essas pessoas não estão inseridas dentro da sociedade política, não são consideradas cidadãs, né? Então, como para resumir, né, nessa hierarquia social, o indivíduo era visto segundo o seu maior ou menor grau de semelhança física com o espanhol, e a discriminação contra os povos originários e negros era acentuada. Então, assim, apesar da estrutura da escravização ser extremamente agressiva com esses povos, limitando suas vidas quase que por completo, sempre houveram formas de resistência desses povos em diáspora, seja por desobediências, levantes, fugas ou até mesmo através do suicídio. O que isto quer dizer? Não é porque eles foram trazidos para cá numa situação tão complicada, numa situação de tanta miséria, que eles vão se colocar nessa posição. Essas populações, elas vão sim resistir ao trabalho escravizado, elas vão sim lutar pela sua liberdade. O caso do Haiti ficou mais conhecido porque aconteceu um processo de independência, mas nos outros lugares a gente tem a formação, por exemplo, de estruturas semelhantes dos quilombos, né, que a gente tem aqui no Brasil. Então, esses escravizados fugiam dos seus senhores e iam se organizar numa comunidade fora dessa comunidade branca. Eles boicotavam o trabalho também, eles boicotavam a lavoura, eles fugiam do trabalho porque era um trabalho que era escravizado, eles podiam até chegar ao suicídio para evitar, né, esse processo de escravidão. Então a gente vê que a resistência sempre aconteceu desde o início da chegada desses povos aqui na América. Então, pessoal, vamos para mais uma atividade? Copia no seu caderno e responde para mim. Qual era a principal função direcionada às populações africanas e escravizadas na América Espanhola? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e a gente já volta a corrigir.
Então vamos corrigir? Em sua maioria, os escravizados eram direcionados ao trabalho em grandes fazendas de cacau na Colômbia, Equador, Venezuela e Cuba. Então vamos falar agora sobre os outros povos que estavam ali nessa posição de subalternidade, que eram os indígenas. O que acontece com eles após a independência? Havia a ideia de um projeto modernizante, um projeto civilizador. Então um projeto de ocupar mais o território dessa América que ainda não era completamente conhecido. Então, esse projeto modernizante ele vai significar a dissolução das comunidades indígenas, colocando as terras à disposição de grandes proprietários e empresas estrangeiras. Como assim? Acontece que para executar esse projeto modernizante, para modernizar, por exemplo, o interior, era necessário você avançar dentro dessas terras indígenas. Porém, essas terras já tinham dono, eram desses povos originários. Então, acontece que as sociedades que viviam dentro desses territórios que ainda não tinham sido explorados e tomados pela elite, acaba sendo desestruturada numa intenção que a elite tinha de ocupar aquele espaço e transformar aquilo em lucro de alguma forma, Seja através da plantação, seja através da exploração daquela terra. Então, os indígenas eram vistos meio que como empecilhos à modernização que estava sendo proposta por essas elites tão influenciadas pelo iluminismo. Essas medidas vão produzir tensões e revoltas sociais na busca da defesa dessas terras indígenas. Por exemplo, no México, nós vamos ter várias revoltas, como a de Tehuantepec, em 1827, Pampantila, em 36 e 38, Guerreiro, em 42 e 43, e Oaxaca, em 1945, ou seja, pouco tempo atrás, ainda está tendo disputa na questão dos territórios indígenas. Lembra do que a gente falou no começo da aula? Pois é. Então, vai acontecer a chamada Campanha do Deserto em 1879, especificamente na Argentina. O que foram essas campanhas? Foram expedições militares que buscavam civilizar o território que era pertencente aos indígenas. Só que aquilo era considerado vazio, aquilo era considerado como se não pertencesse a ninguém. E por isso as elites consideravam que tinham o direito de adentrar nesse território militarmente, derrubar o que tivesse ali e transformar aquilo em algo lucrativo. Então, acaba acontecendo que os indígenas são expulsos das terras e essas terras são transformadas em regiões pecuaristas ao sul e ao leste de Buenos Aires, na Argentina. Pessoal, vamos finalizar então com uma atividade. Quais foram os impactos da campanha do deserto na Argentina? Tempinho para vocês e já corrigi. Então vamos lá. A campanha do deserto gerou espaço de terras nos pampas para pecuária. Contudo, tal espaço se deu através da expulsão de populações nativas, usando-se de violência, inclusive, para atingir os objetivos da classe dominante. Ou seja, os indígenas foram expulsos da sua terra, lá na Argentina, e assim como aconteceu em boa parte da América como um todo. Então, pessoal, nesse aprofundamento, nós vimos como foram mantidas, de certa forma, as relações entre as sociedades coloniais e os povos originários. Então, não mudou, de fato, tanta coisa. Os povos continuaram sendo explorados, expulsos das suas terras, e os escravizados continuaram, os negros escravizados ou que já eram libertos, continuaram sendo vistos como cidadãos de segunda classe dentro dessa sociedade. Apesar dos levantes e revoltas, via de regra, as populações continuaram a ser exploradas e ignoradas.
quanto a população escravizada, o processo de não assimilação dessas pessoas se assemelha muito com o ocorrido na colonização portuguesa. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula e até uma próxima. Tchau, tchau!